Deu certo. Vamos lá. Então, como eu tinha falado dessa anatomia. Então, posso ir, gente? Pode. Então, o conceito de pancreatite é uma lesão potencialmente, aqui ficaria melhor, até o potencialmente reversível do parênquima pancreático associado à inflamação. Então, traduzindo, é uma inflamação aguda do pâncreas. A gente tem uma entidade que chama pancreatite crônica, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Como é que eu faço o diagnóstico disso? De uma maneira em geral, eu tenho que ter evidências clínicas que esse pâncreas está sofrendo, evidências laboratoriais ou radiológicas. Então, vocês vão aprender aqui como é que vocês demonstram que esse pâncreas está sofrendo através da clínica, através de exames de sangue e através de imagem. Eu classifico a pancreatite em pancreatite leve, moderada ou grave. O que é uma pancreatite leve? Quando o pâncreas está inflamado, gente, ele tem uma liberação de vários mediadores inflamatórios, vários tipos de interleucina 6, 8, 10, 12. E essas interleucinas elas podem acometer outros órgãos e também causar disfunção de outros órgãos. Por exemplo, a pancreatite pode dar insuficiência renal? Pode. A pancreatite pode dar insuficiência hepática? Pode. Insuficiência respiratória? Pode. Insuficiência cardíaca? Pode. O que vai definir a minha pancreatite se ela é... Oi? Beleza, só terminar aqui. E aí, o que diferencia uma pancreatite leve, moderada ou grave é se eu não tenho falência de outros órgãos, eu chamo essa pancreatite de leve. Se eu tenho falência de outros órgãos, mas resolve em até 48 horas, é uma pancreatite moderada. Agora, se essa falência persiste por mais de 48 horas, eu tenho o que a gente chama de pancreatite grave. Ficou clara essa classificação, sim ou não? Repete, por favor, Lilian. Sim ou não? Repete, por favor. Ficou muito aqui para mim. Tá. Ô, Fabiano, a pancreatite, ela libera uma série de imunomediadores inflamatórios, vários tipos de interleucinas. Essas interleucinas podem ir para outros órgãos e afetar outros órgãos. Então, por exemplo, pancreatite pode dar insuficiência renal? Pode. Pancreatite pode dar insuficiência pancreática, renal, desculpa, insuficiência hepática, respiratória? Pode. Quando eu não tenho acometimento de nenhum órgão pela pancreatite, somente do pâncreas, é óbvio, eu tenho uma que a gente chama de pancreatite leve. Agora, se eu tenho uma disfunção de outro órgão, mas essa disfunção resolve em até 48 horas, eu tenho uma pancreatite moderada. Agora, se essa disfunção desse outro órgão dura mais de 48 horas, eu tenho o que a gente chama de pancreatite grave. Ficou claro? Sim ou não? Sim, sim, sim. Ô, Lineu, Foi. essa definição é de 48 horas após que começou o tratamento ou não? Do diagnóstico. Tá. Aí depois do diagnóstico eu conto 48 horas para saber se é moderado ou grave. Isso, exatamente. Tá. Você avalia suas disfunções orgânicas. Se ela permanecer 48 horas, a gente faz que é uma disfunção até 48 horas, é uma disfunção moderada, e depois de 48 horas é uma disfunção grave. Entendeu? Entendi, Sim ou obrigado. não? Entendi. Deixa eu só autorizar o colega de... Nossa, eu não sei. Ah, hoje a internet eu tava zoando com a minha cara, não pode.
Parou? Ou foi aqui que parou? Não, aqui tá gravando aqui. Olha aí se deu para vocês. Deu. Agora entrou. Então, vamos lá. Beleza. Então, todo mundo entendeu essa classificação aqui, sim ou não? Sim. Sim? Então, vamos lá. Turma, pancreatite é uma coisa, é uma enfermidade muito comum. Por que que ela tem aumentado? Porque os principais fatores de risco relacionados com ela também têm aumentado. Então, por exemplo, aumentando a prevalência de cálculos biliares, né, de pedra na vesícula, que está muito relacionado com a obesidade, o etilismo, que vocês vão ver que junto com o cálculo é a principal causa, tabagismo. Então, esses principais fatores de risco para a pancreatite aguda têm aumentado. Consequentemente, essa doença também tem que aumentar. A idade média de aparecimento dessa doença é geralmente em torno dos 40 anos. As primeiras 2 semanas são as semanas com atividade inflamatória mais intensa. O que é SIRS? É Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Então, nas primeiras 2 semanas são aonde que tem a disfunção de múltiplos, onde eu costumo ter mais disfunções orgânicas pela atividade máxima dos imunomoduladores inflamatórios. Se ele sobreviver, né, essa primeira semana aqui, geralmente a segunda semana o paciente pode complicar por infecção secundária, né? Então, geralmente a gente fala, a primeira semana é a semana da CIRS, a segunda semana costuma ser a semana da sepse. Então, aqui eu tenho que proteger os autónomos da atividade inflamatória do pâncreas. Aqui eu tenho que prevenir para que esse paciente não sofra infecção secundária. A mortalidade, no geral, é de 5%, mas quando essa pancreatite evolui para uma coisa que a gente chama pancreatite necrotizante, o que é isso? O pâncreas necrosa, o grau de inflamação fica tão alto lá que ele chega a necrosar, essa mortalidade chega a 17%, que é uma mortalidade extremamente elevada. Você tem uma doença onde você tem quase 20% de chance de morrer, é uma doença que mata muito, que tem um potencial de letalidade muito grande. Lineu, você falou Oi? que na resposta inflamatória sistêmica você fazia alguma coisa e que na sepse você fazia outra coisa. Como se fosse diferença de tratamento. O que foi que você falou? Não, na verdade, a primeira semana, onde que eu tenho atividade inflamatória mais intensa, o meu foco no tratamento é diminuir essa resposta inflamatória. Na segunda semana é tratar a infecção. Entendeu? Ou evitar que o paciente se infecte. Entendeu? Entendi, obrigada. Em relação à etiologia, gente, eu quero a aula de hoje, que é uma aula bem básica, o que eu quero é que vocês gravem 4 causas, principalmente, que são as principais. Disparado, as 2 principais causas, que inclusive ainda tem prova de residência, cálculo biliar, né, colelitise, que é a mesma coisa de cálculo biliar, a famosa pedra na vesícula, e cachaça, etilismo. São as 2 principais causas de pancreatite aguda, disparado são elas. As 2 que correm por fora são aumento de triglicéridos, ou seja, hipertrigliceridemia, e remédio. Então, o que eu quero que vocês gravem das principais causas? Isso aqui tudo pode causar. Mas só esses 2 aqui, para vocês terem ideia, é mais de 80%. Todas essas causas aqui, sobra 20% para distribuir entre essas todas. E dentro dessas outras que sobram, quem destaque para essa aqui, como eu falei, a obesidade está aumentando muito. Então, essa causa aqui tem aumentado muito. E isso aqui também. Se você juntar essas 2 aqui com essa aqui e essa aqui, dá mais de 95% dos casos. Então, sem dúvida nenhuma, o que eu tenho que saber é principalmente essas 4 etiologias. Como é que, então, ocorre a fisiopatologia? Vocês estão me ouvindo, gente?
O Lineu, falhou ali. É colelitíase, etilismo, Hipertrigliceridemia e medicamento. medicamentos, tá? Isso, beleza. O que O professor. é esse CPRE? Peraí, só Pós-CPRE. peraí, CPRE é um procedimento, vocês vão saber lá para a gente fazer. É colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Eu vou ensinar como é que a gente faz isso. Sim, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Esse nome feio é simples, eu vou mostrar para vocês. Obrigado. Alguém ia perguntar? Entrou com o Eu ia Fabiano para perguntar. perguntar o que foi. Mas era o que o Fabiano perguntou mesmo. E aí, gente, vamos entender então. Quem falou alguma coisa eu não entendi. A Lara, qual o remédio? Eu vou citar alguns, tá? Os principais. Então, entender, então, como que acontece, de uma forma geral, a pancreatite. A pancreatite por cálculo, ela tem uma fisiopatologia um pouquinho diferente das outras, que essas aqui, a cachaça, os remédios, o trauma, a isquemia, o triglicérides, entre outros. Então, como é que isso ocorre? Deixa eu ver se esse slide eu acho que vai ficar melhor para falar. Deixa eu passar aqui rapidinho. Aqui, essa aqui ficou melhor. Perdão. Aqui. Então, vou voltar um pouquinho da anatomia. Então, aqui nós temos a vesícula biliar. Aqui nós temos o ducto cístico. Aqui o ducto hepático comum. O colédoco e tudo. Quando um cálculo... O que é isso aqui? São cálculos biliares. Os cálculos que ficam na vesícula biliar. Esses cálculos, às vezes, quando eles impactam aqui no ducto cístico, a gente tem o que a gente chama de colelitíase, que é a famosa pedra na vesícula. Por que a pedra na vesícula causa dor? Porque quando o cálculo impacta aqui, a vesícula fica tentando expulsar ele, e esse movimento de espasmo que a vesícula faz para expulsar o cálculo gera dor. Então, é isso que gera dor, por exemplo, da pedra da vesícula. Só que essa mesma pedra que impacta aqui, ela pode descer, e impactar aqui. E qual que é o problema? Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui, gente? Quem que é esse ducto aqui? Esse que vocês estão vendo minha seta? Hein, gente? É o ducto colédoco? Colédoco. Esse aqui, ó. Não, o colédoco tá aqui, ó. Pancreático. Pancreático. O pancreático. Aqui tá, o pâncreas está aqui, ó, gente. O pâncreas está aqui, ó. Voltando nesse slide, talvez seja melhor. O pâncreas está aqui. E esse aqui é o ducto que eu estou querendo mostrar para vocês na série. Vamos lá. E aí, o que acontece? O que acontece? Se o cálculo ele impactar aqui, o que vai acontecer? Todas as enzimas pancreáticas que teriam que ir para o duodeno e participar da digestão, não vai. E fica acumulando enzima aqui. Fica acumulando enzima. E esse acúmulo de enzima, secreção, aumenta a pressão dos ductos do pâncreas, que gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório começa a degradar o pâncreas e essas enzimas começam a degradar o pâncreas. Então, o que acontece? O pâncreas tenta aqui lançar as enzimas, só que ele está entupido. Não consegue lançar. Então, essas enzimas começam a se acumular nesses ácidos aqui e gerar processo inflamatório. E essas próprias enzimas, junto com os mediadores inflamatórios, começam a degradar o próprio pâncreas. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Por isso que eu falo a colelitíase é a principal causa de pancreatite. Justamente porque aqui, esse cálculo que pode estar aqui, ele pode, ao mesmo tempo que pode impactar aqui, ele vai impactar aqui e pode causar como se fosse uma hipertensão pancreática, ou seja, como as secreções não saem daqui, acumula tudo dentro do pâncreas, o pâncreas vai inchando, até que chega a um ponto dessa secreção começar a degradar, inflamar o pâncreas e degradar o próprio pâncreas. Causar o que a gente chama de lesão parenquimatosa, do parênquima pancreático.
Ficou claro ou não, gente? Isso é importante vocês entenderem isso. Sim. Se eu perguntar... Guilherme, Oi? aí, por exemplo, tirou os cálculos e aí a lesão volta normalmente. Tipo assim, recupera normal? É a primeira coisa que você tem que fazer. É tirar... Aí é aonde que você vai dar ao pâncreas chance de eliminar esse excesso de secreção e desinflamar. Então, o princípio básico de uma pancreatite biliar, como você mesmo entendeu, é desobstruir isso aqui. Desobstruir isso aqui. E aí, Fabiano, e quem foi o outro que me perguntou sobre CPRE? Claro. Eu. Aí, vocês três. O que é CPRE? Colangiopancreatografia retrogradoscópica. Você entra por aqui, ó, e entra no pâncreas via retrógrada, em vez de A. Você entra por aqui, vê o cálculo aqui, você entra com uma câmerazinha, como se fosse uma endoscopia, entra por aqui, tira o cálculo aqui, entra aqui no pâncreas, desobstrui o que está obstruindo e desobstrui aqui. Se tem mais algum cálculo aqui prestes a obstruir também, você tira o cálculo. Por isso que chama colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. É um endoscópio que entra aqui para desobstruir o que tiver que desobstruir aqui, o que tiver de obstruir aqui. E entra pelo duodeno, entra como se fosse uma endoscopia. Entenderam isso? Professor, eu não consegui acompanhar a seta aqui. Entra pelo duodeno, no ducto, é isso? Entra como se fosse fazendo endoscopia. Certo? Ah. E aí chega aqui e é o duodeno. Hã? Esôfago, estômago, etc. Isso. E aí, ó, que chega aqui. Opa, cadê minha seta? Aqui, ó. Ó, que chega aqui, ela entra aqui dentro. Desobstrui o que tiver que desobstruir. Tem uma pinça na ponta do endoscópio e puxa os cálculos. Que vai tirando os cálculos aqui, vai desobstruindo aqui ou aqui, o que tiver que desobstruir. Por isso que chama colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que entra retrogradamente. Entendeu? Mas por que tem uma causa ali, não? Hã? Porque isso aí tava lá nas causas, não tava? Por quê? Boa pergunta, viu? Quem perguntou isso? Ana Clara. Ana Clara, porque do mesmo jeito que você entra aqui, você pode lesar, porque isso aqui é estrutura nobre. Na hora de você entrar com a câmera aqui, com o endoscópio, porque tem uma pinça. O endoscópio na ponta tem uma pinça que como se fosse pesca os cálculos. E aí, na hora de entrar aqui, se você fizer algum movimento brusco, você pode lesar isso aqui. E aí o que lesa? Lesa, inflama. Toda vez que você machuca, inflama, você forma uma cicatriz, não forma? E a própria cicatriz, às vezes, pode obstruir aqui, inflamar o pâncreas. Então, após CPRE, a causa é por lesão direta mesmo. Você entra aqui com a câmera e, às vezes, sem querer, você lesa o ducto. Ou lesa diretamente o pâncreas. Ficou claro isso? Ficou. Todo mundo entendeu como é que se dá a pancreatite por cálculos biliares, gente? Ô, Lineu, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Quando você fala que... Quando fala não. Aí no slide está escrito extravasamento enzimático. A enzima ela vai sair do vaso pelo aumento da pressão? E aí vai lesar o parênquima, é isso? Exatamente. Por aumento da pressão e por aumento da permeabilidade, que além de ficar com grande pressão aqui dentro, também está inflamado. Então, pelas duas coisas, pela inflamação e pelo aumento de pressão, extravasa e lesa o parênquima. Exatamente isso. Entendi. Mas a lesão que a enzima ela faz, vai levar a inflamação também ou não? As duas coisas. Aí uma coisa, inicialmente começa a inflamação liberadores de interleucinas, mediadores inflamatórios. Depois é as enzimas. Aí depois é um ajudando o outro a perpetuar essa inflamação. Tá bom, entendi. Obrigada. Ficou. Alguém me chamou aí? Não, era perguntar esse complemento que a Clarinha deu. Beleza. Então, bora lá. Ô, Posso passar, gente? Você quer? Oi. Deixa eu perguntar. É porque, por exemplo, o que eu tô pensando aqui, se um paciente chegar lá no hospital com algum sintoma, no caso da obstrução do ducto, tipo, como que... É porque eu tô com a necessidade de saber como que o cálculo é formado e quando que eu vou pensar em cálculo, entendeu? Eu vou falar isso na clínica.
mas sua pergunta é boa. Pode me cobrar disso, tá bom? Tá bom, obrigada. Quem que falou isso aí? Vitória Augusta. Beleza, então a gente fala sobre isso mais tarde. Então tá aqui, né, gente, outra forma. Essas fotos ficaram bacanas, não ficaram? Elogiar os slides que eu fiz aí, elogio. Fala assim, que fotos bacanas, que slides ótimo, Lineu. Ficou ótimo, parabéns. Me ensina, por favor, Lineu. Ótimas imagens. Obrigado, gente. Obrigado. Quando crescer, E aí, Meus olhos suaram. excelente. Lineu, aí, as gente? imagens são do Netter? Algumas são. Essa aqui sim. Essa aqui é tá. de internet. Essa aqui é de internet. E aqui é outra forma de mostrar também vários cálculos impactando, né? Impactando o ducto pancreático e causando a pancreatite. Bora lá. Então, como eu falei, né? E aí, a outra forma de causar pancreatite, como eu bem citei, vou voltar aqui atrás aqui rapidinho, que é o cálculo. Mas existem outras formas, né? O etilismo, o triglicérido aumentado, né? Remédio. Como que essas outras coisas fazem? Essas outras coisas, elas lesam diretamente as células acinares, e essa lesão direta das células acinares, né? Essa lesão direta das células acinares, vem aqui comigo, por favor. Essa lesão direta das células acinares causa ativação inadequada das enzimas. Eu coloquei uma delas é a tripsina, mas tem várias outras enzimas. E essas enzimas saem do parênquima inadvertidamente, começa a fazer uma autodigestão do pâncreas, começa a lesar diretamente do pâncreas, ativando várias cascatas inflamatórias que vão perpetuar aquelas lesões. Então aqui, gente, tirando o cálculo, que é uma lesão direta, ou seja, está obstruindo, aí por aumento da pressão ductal, gera inflamação, que faz as enzimas extravasarem e degradar o pâncreas, aqui é uma lesão direta dessa substância que eu já citei, que vão causar ativação inadequada, elas vão sair das células e começar a degradar o próprio parênquima. Ficou claro como é a diferença da pancreatite por lesão direta daquela substância e da pancreatite por obstrução de ducto biliar? Sim. Bora lá, então. Então, gente, e essa atividade inflamatória exagerada, ela vai causar vasodilatação, né, aumento de permeabilidade, edema do pâncreas, exudato inflamatório. E aí, se essa inflamação não for contida, ela pode gerar até necrose e hemorragia. Então, existe uma entidade na pancreatite que chama pancreatite necrohemorrágica, nada mais é que um estágio avançado da inflamação da pancreatite. A pancreatite leve, geralmente, é uma pancreatite que a gente fala de pancreatite edematosa, que só tem edema da inflamação. À medida que essa inflamação vai evoluindo e cada vez mais vai havendo autodigestão do pâncreas, eu posso evoluir para necrose, inclusive hemorragia, fazendo o que a gente chama na pancreatite grave de uma pancreatite necrohemorrágica. Ficou claro isso aqui, gente? Sim, Lineu. Esse Oi. processo de lesão de células direto é reflexo de uma patologia autoimune? É uma causa, né? Autoimune é uma causa. Por exemplo, o álcool pode fazer isso, o triglicérides também pode fazer isso, remédio pode fazer isso, tá? Entendi, obrigada. E aqui, gente, eu não sei se a imagem ficou boa, mas aqui é uma imagem do pâncreas até hemorrágico, necrosado, todo danificado. Não sei se essa imagem ficou boa, mas eu acho que eu tenho uma melhor. Aqui. Olha para você ver essa parte do pâncreas aqui, olha. Como é que ela fica? Essa parte está sadia, mas olha essa parte aqui toda necrosada. Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim? Sim. Sim. E aí, gente, como é que isso vai ser traduzido clinicamente? Como é que um pâncreas sofrendo, ele traduz isso do ponto de vista clínico? Primeira queixa do paciente é uma dor abdominal. Oi?
Eu tô com uma dúvida lá atrás, eu acho que é até besteira, mas eu tô incomodada com isso. Eu não consigo imaginar a fisiopatologia do edema no pâncreas. A fisiopatologia de edema, que olha, deixa eu voltar aqui rapidinho para você. Olha, toda atividade inflamatória, ela aumenta a permeabilidade dos vasos e das células, certo ou não? Certo. As células ficam mais permeáveis. E com isso, extravasa mais líquido. Então, por exemplo, qualquer pancada que você toma que inflama, incha. Por que incha? Porque as células aumentam a permeabilidade e extravasam um tanto de líquido inflamatório e isso incha. No pâncreas é a mesma coisa. As enzimas e material inflamatório vão sair para fora da célula e vai inchar o pâncreas. Vai causar edema no pâncreas. É como se fosse um processo inflamatório de uma pancada, por exemplo. Você toma um murro no olho, por que seu olho incha? Porque aquilo lá gera uma atividade inflamatória, um tanto de líquido sai para fora da célula e gera edema. O racional mesmo. Aqui, um tanto de lesão parenquimatosa vai gerar um tanto de infiltrado líquido e o pâncreas vai inchar. Esse edema de pâncreas é nada mais que o pâncreas inchado. Entendi agora. Claro. Ficou. Vamos lá. Então, gente, perdão. Então, como é que traduz, como é que o pâncreas sofrendo, ele explicita isso clinicamente? O primeiro sintoma é a dor abdominal. E como é que é essa dor abdominal? Geralmente começa com uma dor epigástrica, ou seja, o que é a dor, onde que é a epigástrica? A famosa boca do estômago, começa no estômago aqui, e ela irradia para as costas. É uma dor. Começa a epigástrica, irradia para as costas, que a gente fala até de dor em faixa. É uma faixa, começa no estômago e vai irradiando assim para as costas, como se fosse uma faixa. Além disso, associado com muita náusea, muito vômito, que vai cada vez mais intensificando, e ela, à medida que ela vai se intensificando, ela vai piorando, náusea, vômito, o paciente vai desidratando, vai ficando prostrado e tudo mais. Existem algumas posições que podem aliviar um pouco essa dor. Uma das que elas falam, mas alivia muito pouco, é essa famosa prece maometana. Você já ouviu falar isso? Ou não? Não. Depois vocês olham no Google, prece maometana é como o paciente inclina. É que ele está sentado, ele inclina o tronco assim para frente, como se estivesse fazendo uma prece. A lembrança diz, por exemplo, os discípulos de Maomé, quando eles oram, eles sentam, aí eles inclinam. Como se for, aí isso foi classificado como prece maometana, que é como se o paciente estivesse inclinado, fazendo uma prece. Então, isso causa alívio um pouco da dor, né? Então, isso também é um achado que sugere pancreatite. Então, o que eu quero que vocês gravem? Dor abdominal, que começa no epigástrico, irradia para as costas, que vai aumentando de intensidade, relacionado com náusea e vômitos, não estou dizendo que é pancreatite. Pode ser pancreatite. Você vai ter que pedir exames para confirmar ou para descartar. Pode ser uma úlcera no estômago? Pode. Pode ser uma gastrite? Pode. Pode ser uma só pedra vesícula que não tem pancreatite associada? Pode. Mas diante disso, você tem que pedir exames para ver se tem ou se não tem pancreatite. Beleza? E quais são esses exames? Então tá aqui, dor abdominal, náusea, inchaço, né? Às vezes a barriga fica inchada. Ascite, tá? De pancreatite pode dar, inclusive, ascite, tá? Vocês já tiveram aula de ascite, febre pode dar, diarreia, todo esse quadro. Isso aqui é mais de diarreia crônica, isso aqui a gente não vai falar não, tá? A gente está falando só mais aguda. Então, é principalmente dor abdominal, náuseas, febre pode dar, inchaço. Eu posso ter febre sem infecção, gente? Acho que a febre é uma resposta da infecção, então. Isso. Febre é uma resposta a uma inflamação, que pode ser ou não que tenha uma infecção associada, mas pode ser só uma inflamação, isso mesmo.
São mediadores inflamatórios que causam febre. No exame físico, o que eu geralmente vou achar desses pacientes, gente? Um epigástrico tenso, né? Você vai palpar um pouco do estômago dele, assim, ele relata dor. Tensão, um abdômen mais distendido, tenso. Você vai auscultar. Vocês já tiveram área de semiologia ou não? Semiologia clínica. Nós estamos tendo, não chegamos no Sim, abdômen, não. Abdominal, aí vocês vão auscultar o intestino. Entendi. E aí vocês vão auscultar o intestino, vocês não vão conseguir ver os sons claros do intestino. Pode ou não ter icterícia. O que é icterícia escleral? É o olho amarelo, aquela icterícia que a gente está acostumado a ver o olho amarelo. Por que eu posso dizer, por que eu estou falando que isso aqui pode ter ou não? Quem me responder? Vamos ver quem vai me responder. Isso aqui nem vai ter só em que caso? De colicistite? De colicistite, não. Só no caso de pancreatite biliar, né? Porque aí, olha aqui para vocês verem. Olha aqui, rapidinho. Vou voltar aqui rapidinho. Quando tiver algum rompimento, a partir Vamos lá, peraí. Olha aqui. Deixa eu voltar para esse slide. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. A bile ela não desce, né, por aqui? Não é? Sim. Então, se eu tiver um cálculo aqui, essa bile vai descer? Não. Desculpa, a bilirrubina, perdão. A bilirrubina, ela não desce por aqui, as bilirrubinas direto? Não desce aqui, junto com a bile? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então, se aqui está obstruído, vai descer ou não? Não. E o paciente vai ficar ictérico. Então, quando eu tenho uma pancreatite, geralmente biliar, o paciente fica ictérico justamente porque aqui está obstruído. Entenderam isso? Sim. Mas então por que ele vai... Quem me perguntou aí, ó... Oi, pode falar. Mas ele não vai sentir dor, não pode ser um indicativo de colicistite que vai estar obstruindo esse lugar, não? Pois é, aí que tá. A gente vai falar isso em diagnóstico diferenciais, mas, por exemplo, na colicistite, o cálculo... O que é colicistite? É a inflamação da vesícula. O problema da colicistite está aqui, ó. Inflamação da vesícula, que foi gerada geralmente por um cálculo que impactou aqui. Se o cálculo impactou aqui, as bilirrubinas descem normal, que a bilirrubina desce aqui, o fígado está aqui. Né? Ela faz esse trajeto. Então, na colicistite, eu não tenho que ter isso, que o problema está aqui, ó. Foi um cálculo que impactou aqui e gerou inflamação da vesícula. Então, aqui intacto. Então, quando eu tenho colicistite ou tenho só colicistite, o pâncreas está ok e as bilirrubinas descem normal. Então, colicistite eu não tenho que ter isso. Ficou claro isso? Ah, não. É porque eu achei que o entupimento pudesse ser aqui na bifurcação, sabe? Não. Não, falou não, colicistite. Não. Pode, se aqui der, a gente dá uma coisa que chama coletocolitismo, mas é outra coisa. Mas tem outras coisas também, que aí entra muito específico, chama síndrome de Mirizinho, que pode dar uns cálculos mais peculiares aqui. Mas o da pancreatite, para dar pancreatite, tem que impactar aqui, porque só aqui que eu vou obstruir o pancreático comum e causar aumento da hipertensão do pâncreas aqui. Então, uma forma de você diferenciar, alguém me perguntou como é que sugere um paciente, como é que, por exemplo, é diferente o paciente que tem pancreatite, às vezes por álcool, daquele pancreatite, por exemplo, é por obstrução biliar. Justamente, muitas vezes, por sinais de obstrução biliar. A imagem mostra isso, né? Se você fizer uma coluna de ressonância, você vai ver obstrução, né? O ultrassom, você vai ver uma obstrução. Também pelo aumento de bilirrubinas que a gente vê na pancreatite biliar e a gente não costuma ver nas outras pancreatites. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Beleza. Então vamos lá. E aí, à medida que for
essa pancreatite for agravando, ela pode ir fazendo disfunção de outro órgão. Então, se ela vai lá no pulmão, ela pode lesar os pulmões, causar inflamação dos pulmões, aí o paciente vai começar a ficar taquipneia, com dispneia, com hipoxemia, pode ir no coração e causar hipotensão, né, disfunção cardíaca. E se ela evoluir para aquela fase que eu falei de necrohemorragia, existem 2 sinais que eles são pouco sensíveis, mas são mais específicos, que é o sinal de Cullen e o sinal de Grey-Tanner. O que são isso? O sinal de Cullen, esse que é o Grey-Tanner, perdão. O sinal de Grey-Tanner, vocês estão vendo que é uma equimose importante na região mais de flanco. E aí, isso sugere já a evolução para necrose e hemorragia do pâncreas. Isso aqui é sinal de pancreatite necrohemorrágica. E outros sinais, sinal... Oi? Você pode repetir esses 2 sinais desde quando você começou? Porque cortou tudo. Quem está falando? Yasmin. Yasmin, à medida que a pancreatite então vai evoluindo e causando disfunções de outros órgãos, né? O pulmão, causando taquipneia, hipoxemia, o coração, causando hipotensão, o pâncreas também ele pode evoluir para aquela fase de necrose de hemorragia que eu falei, não foi? Quando eu tenho necrose e hemorragia no pâncreas, pode aparecer, nem sempre aparece. Pode aparecer o sinal de Cullen e o sinal de Grey-Tanner. O que são esses sinais? Esses sinais são pouco sensíveis, mas são mais específicos. Olha aqui esses sinais. O sinal de Cullen, a gente chama de equimoses periumbicais, porque ela aparece ao redor do umbigo. O umbigo desse cara está aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, essa equimose e o sinal de Grey-Tanner, ela aparece nas 2 regiões mais de flanco, de um lado e do outro. Essas equimoses de um lado e do outro, e essa equimose periumbilical, nenhum paciente que está com pancreatite, se tiver, né, que pode dar em outras causas, mas se o paciente estiver com pancreatite, isso é um indício de pancreatite necrohemorrágica. É um indício de pancreatite grave, não, muito grave. Então, o sinal de Cullen e Grey-Tanner são indícios de pancreatite necrohemorrágica. Ficou claro isso? Eu não entendi como que vai parar esse sinal. Então, como é que forma esse sinal? Pelo localizamento. Não. Isso aqui geralmente é acúmulo de sangue, né, que vem. E geralmente, assim, por que ela ocorre nessas regiões? Realmente eu não sei. Mas a gente sabe que num paciente com pancreatite, quando aparecem esses sinais aqui, a especificidade é boa, sabe, para falar que é uma pancreatite necrohemorrágica. Mas a sensibilidade não é tão boa. O que significa? Quando eu falo que um sinal não é tão sensível, mas é específico, significa o quê? Significa, por exemplo, se não tiver Grey-Tanner e Cullen, pode ser necrohemorrágico? Sim ou não? Pode. Pode. Né? Tem baixa sensibilidade, então quer dizer que dá muito falso negativo, né? Então quer dizer que posso não ter e ser pancreatite necrohemorrágica. Mas se, como é específico, na presença dele, aumenta muito a minha suspeita de ser necrohemorrágico. Entendeu? Quer dizer assim, oi. Qual que é o tempo de evolução da pancreatite para chegar nesse ponto aí? Rápido, cara. Às vezes é dias. Dependendo muito porque quando eu não sei se comecei a aula, eu falei, a gente, não sei se eu usei esse tema, a gente vai hoje falar de umas doenças mais traiçoeiras. A gente atende, que quem trabalha com emergência e CTI atende. Pancreatite é uma das doenças mais traiçoeiras, cara. A gente vê o paciente às vezes chegando, conversando, em 3 dias ele está morto. Uma doença que evolui muito rápido mesmo, sendo tratada de forma adequada na fase inicial. Eu, assim, nesse caso, recentemente... esses 2 exemplos aí já é falência do pâncreas? Cara, é um pâncreas bem detonado. Bem detonado. Falência não necessariamente, mas eu vou te dizer. É um pâncreas, a mortalidade de um cara igual esse aí gira em torno de uns 70%. Falhou. Ou seja, a cada 10 que tem uns caras aí, vai morrer uns 7. Que chega nesse estágio. 6, 7, né? Não lembro o dado específico. Mas pancreatite é uma doença que eu tenho me marcado muito, que essa semana nos últimos 2 meses, a gente pegou muito caso de pancreatite e a gente perdeu 2 casos jovens por pancreatite, sabe?
E agora nós estamos até dois jovens morreram e uma senhora de 70 anos está recuperando bem, até alta amanhã. Você vê que medicina às vezes prende muita gente, algumas coisas. Professor, esse alto índice de letalidade aí tem relação com a necrosante hemorrágica por causa da posição anatômica ali e a quantidade de estruturas que estão ao redor? Um pouco disso, o que você falou tem sentido sim, mas é mais que quanto mais necrose, quanto mais... Quer dizer que se o paciente já necrosou, você acha que a atividade inflamatória ele é alta ou baixa? Não. Altíssima para chegar à necrosão pâncreas. Só que esses mesmos mediadores inflamatórios eles já não ficam lá no pâncreas só. Eles já vão lá, eles vão se espalhar e lesar diversos outros órgãos. O mecanismo de realmente o paciente com pancreatite é a função de múltiplos órgãos. Vários órgãos entram em falência junto com o pâncreas pelos aqueles mediadores inflamatórios que o pâncreas liberou. Entendeu? Entendi, valeu. Então, o exame físico desse paciente, às vezes, algumas achados no exame físico podem te dar norte do que pode ser a causa, né? Por exemplo, essas aqui são bem raras, não devia nem ter colocado isso. Por exemplo, esse menino com essa parótida grande assim, ele está com cachumba. Então, cachumba é uma causa de que pode dar também. Mas isso aqui vocês não precisam nem saber, não, tá? O álcool, por exemplo, qual que é a minha dica que vai ter do álcool? O álcool é a dica que eu vou ter. É um paciente que, na história, a família... Gente, uma pancreatite, um álcool para causar pancreatite, assim, é um cara é um bebedor, assim, um B maiúsculo. Então, assim, é aquele paciente etilista crônico, né? Que bebe há muitos anos em uma quantidade grande. Pode ter pancreatite, às vezes, uma intoxicação aguda, mesmo, por exemplo, vamos supor, você não é um bebedor crônico, mas você faz uma libação alcoólica aquele dia que você começa a beber 7 horas da manhã e vai parar 2 dias depois. Mesmo não sendo bebedor crônico, você pode ter pancreatite? Pode. Então, não é só o bebedor crônico, pode ser. Todos nós, assim, estamos suscetíveis, mas a chance de ter é muito menor, sem dúvida nenhuma. Aquele paciente obeso, né, que já tem problema de dislipidemia, geralmente é a dica para você perceber que o paciente pode ter por hipertriglicérides. Certo, vou falar mais para frente. Como é que eu faço o diagnóstico do paciente? Oi. Alô? Vou falar. Quem sofre primeiro, quem sofre mais com o álcool, o pâncreas ou o fígado? E se você encontra uma pancreatite alcoólica, você já suspeita do fígado? E vice-versa? Não, desculpa, eu não entendi a pergunta, pode falar. É o seguinte, se você encontra uma pancreatite alcoólica, você já associa com uma hepatite alcoólica também? Ou são independentes? Não, são independentes. O paciente que tem uma pancreatite não ter hepatite alcoólica, para ter uma hepatite alcoólica e não ter pancreatite são fenômenos totalmente independentes. Entendi. Então, gente, para mim fazer o diagnóstico de pancreatite aguda, o que eu tenho que ter é clínica sugestiva de pancreatite com alterações de exames ou de imagens. Então, existe esse critério aqui, esse famoso critério de Banks, que você tem que ter 2 desses 3. Então, você tem que ter dor característica, alterações dessas enzimas que eu vou falar agora, e ou alterações da imagem do pâncreas mostrando um pâncreas inflamado, que pode ser tomografia, ressonância, operação raio-x, muito menos, tá, gente? Mas tomografia, ressonância, o raio-x não vê o pâncreas, né? Vê sinais indiretos de inflamação de pâncreas. Pode até tirar isso aqui, da próxima. Raio-x não. É TC, ressonância e ultrassom, tá? Então, eu tenho que ter 2 desses critérios. Geralmente, ou com enzimas ou com imagem. Ou, se não, 2 desses 3. Tá? 2 desses 3. A estrondosa maioria do diagnóstico sai pela dor e pelos exames de sangue, que eu vou falar dessas 2 enzimas nos slides para frente. Por quê? Os achados da tomografia, eles são mais tardios. O que significa dizer? O achado da tomografia da ressonância ultrassom, geralmente, ele aparece com 48 horas
do início da pancreatite. Então, você, às vezes, o paciente com pancreatite, você pode, se você fizer seu exame muito precoce, você pode ter um exame normal, tá? É porque, às vezes, o aparecer na imagem demora 48 horas. Então, a gente geralmente usa esse critério associado a esse, porque esse aqui é mais tardio. Então, eu evito fazer tomografia na fase inicial, eu faço a tomografia mais depois de 48 horas. Entenderam isso? Sim ou não? E eu vou falar dessas enzimas aqui agora. Eu só quero que vocês entendam que o diagnóstico é por clínica compatível, aquela dor que eu expliquei para vocês, associado com elevação da lipase ou da amilase, acima de 3 vezes o nível sério. Entenderam isso ou não? Sim. Lineu, se fizer proteína C reativa, funciona nesse caso, para pancreatite? Como você acha que a proteína C reativa vai estar aqui? Eu acho que ela vai estar acima, vai estar bem alta. Vai estar muito acima, né? Bem alta. Só que ela é muito inespecífica, né? Por mesmo jeito que ela aumenta numa pancreatite, ela aumenta você acha que ela aumenta numa colicistite? Aumenta. Você acha que ela aumenta numa pneumonia? Você razão. acha que ela aumenta, por exemplo, só numa... qualquer processo inflamatório aumenta ela. Então, me ajuda, claro, a pensar, mas eu preciso para me focar. Porque o que você está querendo aqui? Você está querendo dizer assim, o paciente está inflamado. Mas o que está inflamado nesse paciente? O pâncreas. Como é que você fala que esse pâncreas está inflamado? Olha, pela manifestação clínica de um pâncreas inflamado, que é aquela dor que eu citei para vocês, e através de elevação em enzimas que se elevam quando o pâncreas está inflamado. Ou através de exame de imagem que me mostra um pâncreas inflamado. Só que qual que é o problema de exame de imagem? Que às vezes ele é mais tardio. E dosar a glicose do paciente resolve? Porque se for problema no pâncreas, ela vai estar lá nas alturas. Pois é, não faz... só que para me causar essas disfunções do pâncreas, né? O pâncreas tem duas funções, né? Ele tem uma função endócrina, não é isso? E ele tem uma função exócrina também, não é isso? Uhum. Para me causar disfunção dessas duas funções endócrina e exócrina, é mais a pancreatite crônica. Na aguda eu não tenho essa disfunção ainda não, entendeu? A não ser que ocorre uma inflamação fulminante causando uma insuficiência pancreática. Mas geralmente para causar disfunções dessas duas entidades é mais uma pancreatite de muitos anos, de crônica. Entendeu? Entendi, valeu. E aí, gente, essas enzimas que vocês estão lendo aí, lipase e amilase, vocês já devem ter ouvido falar, não já? Em algum contexto, vocês já ouviram falar dela, não já? Já. Sim ou não? Então, elas são produzidas no pâncreas, e qual que é a função delas? Digestão. Em Yasmin? Digestão. E elas, quando o pâncreas, essas duas enzimas, os estudos mostram que elas têm uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para quando é lesão de pâncreas. Principalmente quando ela aumenta mais de 3 vezes o valor de referência delas. Tem estudo comparando o nível de corte para diagnóstico de pancreatite e viram que a especificidade dessas duas enzimas para diagnosticar pancreatite, ela é acima de 90% quando é acima de mais de 3 vezes o valor de referência. Abaixo de 3 vezes, a sensibilidade, a especificidade dessas enzimas para diagnóstico de pancreatite é muito baixo. Por isso que a gente adota 3 vezes o valor de referência. Quando eu mostrei na primeira aula para vocês aquela curva ROC lá, aquela curva de acurácia, que vocês viram para achar um ponto, o valor de corte que desse a minha máxima sensibilidade e a minha máxima especificidade, o que eles viram para a amilase e a lipase é de 3 vezes o valor de referência. E aí, esses outros exames é que a gente sempre pede na pancreatite. Eu vou voltar aqui. Então, vamos falar um pouquinho da amilase e da lipase. Quando elas começam a se elevar, 3 a 6 horas depois que o pâncreas já começa a sofrer a inflamação. A amilase, ela demora ela começa a desaparecer depois de 72 horas de elevação, ou seja, depois de 3 dias de pancreatite, se você dosar a amilase, já pode estar normal, porque é a meia-vida dela. Depois de 72 horas, ela desaparece.
Já a lipase, ela fica até 14 dias. Então, se você está suspeitando de uma pancreatite que tem mais de 3 dias de sintomas, pode ser que a amilase venha normal. Pode ser que quem venha positiva é só a lipase. O valor de referência são esses, né? Tem que estar 3 vezes acima de valor de referência. A sensibilidade das duas é até parecida, mas a especificidade da lipase é um pouco maior. Existem outras doenças que também elevam a lipase e a amilase, né? Isquemia do intestino, né? Que a gente chama de isquemia mesentérica. Úlcera do estômago, né? Que a gente chama úlcera péptica perfurada, é a úlcera do estômago que perfurou. Elas também elevam. Então, como é que eu vou diferenciar se elevou por pancreatite ou se elevou por essas outras causas? A clínica. Porque a clínica me ajuda, né? A clínica da pancreatite é um pouco diferente desse. E o grau de aumento também, né? A pancreatite, no mínimo, é 3 vezes o valor, mas geralmente é muito aumentado. Por exemplo, você vê a amilase e lipase de pancreatite de 5.000, de 3.000, de 2.000, né? O que eu falo aqui é o mínimo, mas geralmente são muito mais aumentados em relação a isso. Olhando para esse quadro aqui, ficou alguma dúvida? Será que você pode fazer só um resumão da primeira abordagem? Olhar essas enzimas. É porque aqui sumiu a voz, aí só para você não ter que repetir tudo. Quem está falando? A Lara. Olá, o que eu falei no início é que essas enzimas se elevam geralmente com 3 a 6 horas do início dos sintomas. A amilase, ela persiste elevada até 72 horas e a lipase persiste até 14 dias, tá? A sensibilidade delas são muito parecidas, mas a especificidade da lipase, ela é maior, tá? Ela é maior. Existem outras coisas também que podem levar essa lipase e essa amilase. O que vai me diferenciar? A clínica, pelo tipo de dor do paciente, e o grau de aumento, né? Que, como eu falei, a pancreatite é no mínimo 3 vezes o valor de referência, no mínimo. Mas geralmente é muito mais elevada, assim, essas enzimas. Ficou claro? Sim, obrigada. Turma, alguém ficou com alguma dúvida nesse quadro aqui, sim ou não? Lineu. Sim ou não? Oi? A minha internet caiu aqui. Eu não sei se você explicou por que eleva. Não. Quem está falando? Luísa. Ô, Luísa, eu falei sim. Não sei se eu falei, mas se eu não falei, eu falo de novo. Essas enzimas elevam, porque, como eu falei, na pancreatite, ou seja por lesão direta, ou seja por obstrução, todas as enzimas do pâncreas que eles produzem vão aumentar. Todas. Mas as que mais têm especificidade e sensibilidade para diagnóstico são essas duas aqui. O pâncreas também produz tripsina, tripsinogencina, várias outras. Elas também aumentam. Só que a acurácia diagnóstica mesmo, sensibilidade especial para fechar diagnóstico, é essas duas aqui. É essas duas que a gente usa como referência para diagnóstico. A gente não dosa tripsina, por exemplo. A gente não dosa tripsinogênio. A gente não dosa as outras enzimas. A gente dosa essas duas até pela meia-vida delas e pela sensibilidade e especificidade para o diagnóstico que essas duas têm. Mas ela aumenta por lesão direta do pâncreas mesmo. Ou pela obstrução. Ficou claro? Oi? O que pra mim, eu não tô entendendo, é tipo assim, por que eu sei que uma vai vir alta e a outra vai vir baixa, porque por causa da meia-vida. Mas pra mim ia continuar sendo produzido, entendeu? Tipo assim, ao tempo que vai tendo que elas vão se perdendo por causa da meia-vida, eu achava que ia ter continuidade na produção. Não, porque elas geralmente têm e o pâncreas, à medida que a inflamação vai se aumentando, ele vai cada vez mais perdendo a capacidade de sintetizar essas enzimas, entendeu? Aí vai ter, quanto mais o pâncreas vai inflamando e essas enzimas vão degradando o próprio pâncreas, menos a capacidade de produzir enzimas ele vai tendo. Pela própria autodigestão. Você lembra que o slide que eu coloquei? Autodigestão? A inflamação com essas próprias enzimas, elas vão degradando o pâncreas e esses pâncreas vai perdendo a capacidade de produzir essas enzimas. Entendi. Perder parênquima mesmo.
Eu entendi. Só que tem então a possibilidade da gente fazer a medição dessa amilase e dessa lipase vir normal e o paciente está com o diagnóstico de pancreatite? Excelente pergunta. Tem. Se já tiver muito tempo de sintomas, tem. Aí como é que você vai fazer o diagnóstico? Pela clínica e pela imagem. Você vai ver um pâncreas bem inflamado. O paciente vai ter clínica, mas não vai ter enzimas. Por quê? Porque às vezes ele chegou muito tardio. Só te dar um exemplo. Pancreatite crônica, a pancreatite aguda é mais difícil. Mas a pancreatite crônica, o pâncreas já foi tão insultado já, ele já está tão degradado que ele já não tem nem a capacidade de produzir essas enzimas mais. Aí que entra o casamento lá com a pergunta do outro colega. Na pancreatite crônica, o pâncreas perde a função, ele vai perdendo a função endócrina e exócrina. E essas duas aqui fazem parte da função exócrina do pâncreas. Então, o pâncreas na pancreatite crônica, isso é mais comum na pancreatite crônica. Ele já perdeu a capacidade exócrina dele, então ele para de produzir essas enzimas. Então, o paciente tem pancreatite, às vezes, com essas enzimas normais na crônica. O que vai dar é a clínica, mas é a imagem. O que eu estou querendo dizer? Um pâncreas com uma pancreatite que tem essas enzimas normais, duas possibilidades. Ou é crônica, esse pâncreas já não tem quase função exócrina nenhuma, ou já tem muitos dias de sintomas, ou é um pâncreas já tão insultado que ele que ele já está perdendo a capacidade de produzir essas enzimas. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Outras possibilidades, né? Essas enzimas que o pâncreas também produz, que também fazem parte da destruição do pâncreas, a gente não dosa isso. Até porque não tem como, é difícil não dosar isso, a meia vida disso aqui é bem diferente da outra. E a sensibilidade e especificidade delas, pela dificuldade da dosagem, pelas meia-vida, a gente não usa na prática clínica, dosar isso aqui. Mas eles fazem parte do mecanismo de atuação. Então, esses mediadores inflamatórios aqui, né, podem causar, tá? Inicialmente, o pâncreas, o paciente tem até hiperglicemia. Por quê? Todo paciente sofre um estresse agudo, uma inflamação, uma infecção, aumenta hormônios como cortisol, adrenalina, e esses hormônios, eles aumentam a glicose no sangue. Então, isso aqui é na fase aguda. Então, na fase aguda, você tem até uma hiperglicemia por causa que estão aumentando hormônios na inflamação, como cortisol e adrenalina, que aumentam a glicose no sangue. Você vê leucocitose, aumento de TNF-alfa, né? E várias dessas interleucinas aqui estão tudo aumentado. Como isso tudo está aumentado, o meu PCR, a minha proteína C reativa, vem muito alta. Então, a minha proteína C reativa, qualquer uma dessas coisas que já eleva, ela já é positiva e já aumenta. Ficou claro isso? Sim. Sim ou não? Sim. Vou dar uma dica para vocês. No slide passado, tinha um item especificamente que eu não citei, porque que ele altera, que vai estar na prova de vocês, mas que está na referência que eu mandei para vocês. O único item que eu não expliquei. O raio-x, como eu falei, gente, ele às vezes pode dar, né, alterações indiretamente relacionadas com pancreatite, né? Pode dar derrame pleural por inflamação, pode dar ilho, né? Não precisa saber isso muito, não, que vocês vão aprofundar isso mais quando é clínica, com essa dilatação do intestino. Então, isso vocês não precisam de ter tanto, não. Você tem que saber um pouquinho mais de raio-x de clínica. Então, o exame de imagem pelo ultrassom, que vai ver um pâncreas bem aumentado, tá? E também por tomografia, né? Que vê um pâncreas edemaciado, degradado, tá? Existe uma coisa que chama critério de Baltazar, que a gente usa para fazer o diagnóstico de pancreatite, mas é pela tomografia, que óbvio, vocês não precisam saber disso. Quem usa mais isso é radiologista. Possíveis diagnóstico diferencial. Lineu. Oi. Você pode voltar no slide de ultrassom, fazendo um favor? Só para mim olhar uma coisa que eu estava escrevendo.
Quando é por cálculo, Obrigada. geralmente a ultrassom também já começa a visualizar que tem cálculo ali, sabe? Entendi. Obrigada. Já tirei já. Nada. Beleza. Outras causas a gente tem doença ulcerosa péptica, colitise, colicistite. Essas outras coisas também é porque a dor dessas outras coisas aqui simula muito pancreatite, como eu falei para vocês. Só que essas coisas não costumam dar amilase tão elevada, lipase não elevada, a tomografia não vai ver o pâncreas inchado, como vê nessa, né, na pancreatite, não vê nessas causas e tudo mais. Tratamento a gente não vai falar nada de tratamento, mas o tratamento ele visa, né, interromper essa inflamação do pâncreas, né, tratar a causa que levou, né, a acontecer a pancreatite e diminuir as funções dos outros órgãos. E fazer uma boa analgesia, né, porque a pancreatite é uma coisa que dói muito. Turma, alguém ficou com uma dúvida até agora, antes de eu começar a fazer alguns questionamentos aqui? Eu ainda estou com uma dúvida em relação ao que eu falei sobre a lipase lá. Porque, beleza, ela pode não vir alterada, né? Ela pode vir alta, mas ela pode não vir alterada. Mas ela pode vir muito reduzida? Se ela vier muito reduzida, o pâncreas praticamente está falido. Ah, tá, entendi. Ele está falido por algum motivo. Ou pela inflamação, se é aguda, essa inflamação já acabou com ele já, ou mais comum é no crônico, né? O crônico, ele já sofreu tanto insulto na vida já, ele já não tem mais nada para oferecer, não. É que o paciente que já tomou tanta marretada na vida que você olha, o cara já é deprimido, não tem nada para oferecer mais. Péssima analogia, mas espero que você tenha entendido. Ô, professor. Oi. Sobre o critério de Banks. Se eu só tiver... ele é para diagnosticar. Perdão. Isso. Ele é para diagnosticar. E se eu tiver só um critério desse, eu posso excluir a pancreatite? Excluir não é bom, não. Você não pode confirmar a pancreatite. Um só não confirma, de jeito nenhum. Se ele tem um só, tenta achar outra causa que está causando isso. Entendeu? Entendi. Tentar achar outra explicação para isso. Né? Precisa de duas. Porque é o seguinte, o pâncreas, quando o pâncreas está inflamado, ele manifesta isso do ponto de vista clínico, do ponto de vista enzimático, das enzimas que estão envolvidas na inflamação, e do ponto de vista de imagem, mostrando que aquele pâncreas está inchado, necrosado, ou dependendo do estágio que está. Beleza? Beleza. Ô, Lineu. Beleza. Então vamos lá. Se essa pessoa ela tiver, é uma pessoa com uma pancreatite, mas a gente suspeitar que ela pode estar, sei lá, tumor na cabeça de pâncreas. O exame que eu solicitar, esses daí, ele tem como ficar mascarado o diagnóstico do tumor? Por exemplo, a tomografia vê, né? Não vê, né? O ultrassom às vezes não vê, mas a tomografia, gente. Sabe qual é o melhor? A tomografia vê. Quando eu suspeito que a tomografia é por cálculo biliar, cara, o que eu peço geralmente é uma colangio-ressonância. O que é uma colangio-ressonância? É uma ressonância com contraste que vê pâncreas e vê toda a via biliar de uma forma bem acurada, sabe? Vê tudo isso aqui, porque às vezes, isso aqui, eu estou falando de um órgão retroperitoneal. Então, isso aqui, às vezes, pelo ultrassom, está tudo, quem está na frente aqui é intestino. Então, o cara, às vezes, não consegue ver isso aqui muito bem. Aí, o que ele pode fazer? Tomografia, ou, se não, colangio-ressonância. É uma ressonância que vê isso aqui com detalhe. Além de ver o pâncreas, vê isso aqui com muito detalhe. Mas quando eu suspeito que é por biliar. Quando eu não suspeito, só a tomografia já vê. Se for um tumor de cabeça de pâncreas, a tomografia vai me mostrar. Ah, tá. Então, eu sempre, em casa, assim, suspeitei de pancreatite aguda, aí pede exame de imagem laboratorial. Não posso só pedir laboratorial, não. Já tem que mandar os dois de uma vez. Boa pergunta. Boa pergunta. Não, você pede primeiro laboratorial. Se você fechar com o critério laboratorial, tem amilase, lipase, vem mais que 3 vezes o valor, ele tem o diagnóstico, certo? Aham. Sim ou não? Bom, aí eu só vou pedir o exame de imagem
Se eu suspeitar que existe possibilidade de ser biliar, que eu tenho que ver obstrução, não é isso? Ou se o paciente não estiver melhorando. Então, quando eu consigo fazer o diagnóstico pelos dois motivos, eu vou pedir na suspeita de obstrução, ou seja, de pancreatite biliar, se o paciente não estiver melhorando e quando você acha que é um tumor ou alguma outra causa que pode estar causando. Então, o exame de imagem é para os graves, todo mundo que é grave tem que fazer. Por quê? Porque se é grave pode ter necrose. Se tiver necrose, eu tenho que avaliar. E se não está melhorando, é que quer dizer que pode estar evoluindo para necrose, ou se você suspeita que possa ser outra coisa, não ser pancreatite. Beleza. Vou dar exemplo para vocês, vou ficar mais claro. A gente vai fazer muito exercício de pancreatite, aí eu acho que isso vai ficar mais claro. Se alguém ficou com muita dúvida, não preocupe, que os exercícios ele vêm justamente para sanar as nossas dúvidas. Só para a gente fazer os dois, uma discussão para a gente consolidar isso aqui. Giovana? Cadê Giovana? Oi, Lina. Tudo bem? Tá tomando uma aí ou não? Não, quem dera. Deixa eu te perguntar. Dona Maria Emília, ela tem 40 anos e ela chegou no seu pronto-socorro queixando de uma dor gástrica irradiada para as costas e ela chegou vomitando bastante. Ela fala que essa dor tem 2 dias de evolução, certo? Uhum. E aí, diante disso, ela está lá com muita dor. O que você, inicialmente, qual que é uma possibilidade que você está pensando para esse paciente? Nós estamos na aula de... Então, pensando no critério de Banks, ela tem a clínica que é a dor. Beleza. Para verificar se ela tem alteração de enzima, aí eu pediria milase e lipase e focaria na milase por conta dos 3 dias. Beleza. Aí você pediu a milase e lipase dela, as duas vieram 1000. O valor de referência delas é em torno de 200. Então tá alterado 3 vezes mais. Pediria... Tem o diagnóstico? Até aqui, já é o suficiente para você fechar o diagnóstico ou não? Eu pediria um exame de imagem também. Isso. Então vamos levar isso para discussão. Foi bom você ter tocado no assunto. Quem discorda e quem concorda da Giovana? Yasmin? Oi. Tudo bem? Tudo. Você concorda ou discorda com sua amiga? Ué, concordo, porque o exame de imagem você falou que só é bom, bom, tipo assim, muito bom, após 48 horas, já tem 2 dias. Fabiana? Ô, Lineu, eu concordo, mas assim, eu concordo se eu tiver a opção de pedir um exame de imagem, eu peço, mas se eu tiver num lugar onde o exame de imagem for difícil, aí eu fico só com os critérios de Banks e começo o tratamento. Deixa eu perguntar a você, deixa eu perguntar a Giovana, Yasmin e você. Por que vocês estão pedindo uma tomografia? Para ver a extensão da lesão, talvez? Porque já fica muito sugestivo que é uma pancreatite aguda. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês precisam da tomografia para ter certeza que é uma pancreatite ou não? Não. Não, eu acho que precisa do exame de imagem para localizar, para identificar a causa e, se for cálculo, olhar onde que tá. Tá. Beleza. Então, beleza, vamos lá. Para o diagnóstico, vocês concordam que não precisa, não é isso? Não precisa. Bom, que a clínica é compatível e tem alteração laboratorial da milase e da lipase. E aí, vocês vão para a história clínica da paciente. Aí, então, deixa eu falar para você a história. Essa paciente é etilista pesada e no exame clínico dela não tem icterícia. Qual que é a provável causa disso? Qual que é a provável causa dessa pancreatite, gente? Lesão de células vasculares. Pode ser o treinado, o cálculo no ducto pancreático? Gente, presta atenção.
a paciente ela é etilista pesada e ela não está ictérica. Os exames de bilirrubina delas estão normais. Qual que é a provável causa dessa pancreatite? O etilismo. Etilismo, gente. Eu preciso de tomografia para investigar a causa dessa pancreatite? Não. Mas antes também você não tinha falado que ela era Sim, não. Isso mesmo. Isso aí. É só para... Eu estou tentando estimular vocês. Então, o que eu estou querendo chegar? Aonde é que vocês vão pedir exame de imagem? Quando as informações não são suficientes para vocês ter certeza da causa, anota aí. Para procurar a causa quando a clínica e o exame laboratorial não é o suficiente para esclarecer, quando eu suspeito de complicações, ou quando eu estou suspeitando, quando eu ainda estou na dúvida se é um diagnóstico de pancreatite ou não. E por último, quando eu estou diante de uma pancreatite grave. Quem vai repetir para... Quem que anotou aí? Que eu vou ver se alguém anotou. Quem anotou? Vou ver se alguém está prestando atenção. Quem anotou aí? Eu anotei 3. Eu anotei. Então, fala para mim que vocês anotaram. Fala para colega. Então, alguém aí fala para colega aí o que vocês anotaram. Pancreatite. Só uma pessoa. Pancreatite grave, procurar causa, quando a história clínica não te falar, suspeita de complicação ou dúvida do diagnóstico. Perfeito. Então, façam um checklist nessas causas para vocês verem que se precisa de... E sempre que vocês pedirem o diagnóstico, sempre quando vocês pedirem o exame de imagem, a escolha é a tomografia, tentem pedir depois de 48 horas. Porque antes de 48 horas do início dos sintomas, a chance de aparecer alguma coisa é baixa. Porque, igual eu falei desde o início da aula, o pâncreas, ele demora um pouquinho para alterar no exame de imagem em torno de 48 horas. Beleza? Sim ou não? Sim. Ô Lineu, Luiz, uma pergunta aqui. Eu estou no posto de saúde lá no interiorzão, lá em També do Mato Dentro, e aparece um caso para mim suspeito, bem característico, de pancreatite aguda. Eu encaminho já, porque eu já encaminho para um local de referência ou eu tento... O que eu faço? Toda pancreatite, sem exceção, é manejada dentro do hospital. Toda pancreatite, sem exceção, é manejada dentro do hospital. Não existe pancreatite, a gente não maneja pancreatite no ambulatório. Como eu falei para vocês, é uma doença, mesmo na forma leve, ela é potencialmente grave em questão de instantes se a gente não manejar adequadamente. O tratamento ele é todo em regime hospitalar. Vocês vão ver quando estudar tratamento, pilar do tratamento é a hidratação venosa. Então, assim, toda suspeita de pancreatite é igual pronto-socorro e se confirmou é igual internação. Então, eu estou no interior. A história é dor epigástrica, em barra, irradiando para as costas, eu palpo ali, está sensível, eu não peço nada, eu já encaminho se você quiser confirmar o diagnóstico, se você tiver condições de já confirmar o diagnóstico para o seu colega, que você vai encaminhar aí, você já ajuda bastante seu colega. Tudo bem, mas... Confirma o diagnóstico, manda para ele. Assim, eu estou falando interiorzão bravo mesmo. Manda embora. Manda embora, né? Manda embora no sentido de encaminhar, né? Encaminhar, suspeita de pancreatite aguda. Não, esse paciente não é paciente para ficar com você, não. Paciente para outro lugar. Beleza. Porque às vezes eu já tenho condição de fazer um exame laboratorial. Eu tive um caso, há 2 anos atrás, a minha mãe com meu irmão, eles moram em Pompéu. Minha mãe casou de novo, meu irmão mora lá. E aí Pompéu é uma cidade razoável. Eu não estou falando do interior estou falando de uma cidade de 40 mil habitantes. E eles cozinharam uma pancreatite grave
lá uns 5 dias. Fizeram o diagnóstico, mas não estava manejando o caso direito. E aí, quando ela complicou, aí a noiva do meu irmão, é conhecida dela, me ligou tentando achar uma vaga aqui em Belo Horizonte. Aí eu tentei achar uma vaga para Nodilon, e aí o médico lá em Pompéu estava um rolo danado, porque tem que entrar em contato médico com médico, né? Tem que ligar, passando o caso. Um rolo danado, sabe o que o paciente fez? Saiu do hospital, evadiu, entrou dentro do carro e foi para o Odilon. Lá é porta aberta, todo mundo que chegar vai ser atendido. Ela foi atendida e eu já levei ela para você ter imediato. Chegou grave, morreu com 24 horas. 32 anos. Ela chegou lá, pâncreas todo necrosado, pancreatite, se você não trata certo nas primeiras horas, existem estudos mostrando que o sucesso da sua abordagem na sua pancreatite vai ser no manejo que você faz nas primeiras 24 horas dela. Se você não manejar de forma adequada a sua pancreatite em 24 horas, se é leve, vai virar grave, e se é grave, vai matar seu paciente. Então, suspeitou de pancreatite é igual pronto-socorro. Beleza? Ô, Lineu, eu fiquei com uma dúvida agora no exemplo que você deu da mulher que é alcoólatra. Quando eu vou pensar na fisiopatologia dela, ela teve uma lesão acinar e aí deu a pancreatite? Isso mesmo. Tá bom, obrigada. Lesão acinar direta pelo álcool. Quem fala? Ô, Luísa. Oi. Luísa. Tudo bem? Tudo. Você que sabe tudo, o Fabiano fala que você que sabe tudo na sala aí. Ah, pronto. Vamos trocar ideia de um caso aqui. Uma paciente, ela chegou para você com dor abdominal típica de pancreatite. Ela fala que ela bebe socialmente. Ela bebe como a Giovana, assim, socialmente. Nada que coloque a vida social dela em risco. Nunca passou um vexame na vida por causa do álcool. E aí ela chegou para você e a única coisa que ela não toma remédio, aparentemente até uma mulher sadia. Além o exame físico que te chama a atenção para você, aquela... Não, ponto. Vou deixar você conduzir. Que exame você pediria para ela? Peraí que cortou a última Fala parte. para mim todos os exames que você pediria para ela. Peraí, Lineu, você falou alguma coisa no final que cortou para mim. Fala para mim todos os exames que você pediria para ela. Todos. Amilase, lipase. Beleza. Peraí que eu tô pensando. Pode ajudar, gente. Os outros exames vocês pediriam para ela e por quê? Tem como repetir o caso? Dor abdominal típica de pancreatite. Não é paciente que bebe socialmente. Pode pedir imagem também, né, Lineu? Porque o quadro clínico não tá falando. E tem 24 horas de evolução. 24 horas de início de sintomas. Mas aí o exame de imagem então não vai funcionar. Então vamos lá. Vamos primeiro. Esquece exame de imagem. Vamos fazer exames de sangue básico. Vocês estão pedindo exame de imagem. Eu nem falei o resultado da amilase da lipase para vocês ainda. Às vezes já fechou o diagnóstico com ela. Primeiro, a Luísa já adiantou que pediria amilase da lipase. O que mais vocês pedem dessa paciente? PCR? PCR, boa, para ver a atividade O gama GT que mais? podia? Gama GT por causa de quê? Porque ele marca... Ele pode levar a alteração se tiver... Eu acho que é alteração no pâncreas, né, não? Ou no fígado? Não. No fígado. Mas o que pode ter? O que pode dar uma alteração no pâncreas? Bilirrubina? Para mim Hã? Bilirrubina? Deixa eu só fechar o gama GT primeiro, antes de entrar.
Por que você O gama está pedindo GT gama pra GT? pancreatite causada por abuso de álcool? Boa, boa. Gama GT, Mas ela não excelente, bebe. boa. O que mais? Hã? Colesterol. Alguém antes tinha falado bilirrubinas. Por que pediria bilirrubinas? Porque dá para estimar mais ou menos a localidade, se foi uma colecistite, alguma coisa que causou. Você pensa, eu pediria bilirrubinas, que o aumento de bilirrubinas me sugere qual causa de pancreatite? Uai. Obstrução, boa. Gente, para vocês começarem a ter exercício de raciocínio clínico, tentem pensar por que vocês estão pedindo cada coisa, qual que é a utilidade de cada exame para vocês, que eles vão ajudar muito na vida de vocês. Saber do que esse exame vai me ajudar, do que esse exame vai atrapalhar. Então, peraí, rapidinho. Até agora nós pedimos amilase, lipase, para ver o diagnóstico de pancreatite, que é a nossa principal suspeita. Nós pedimos PCR para ver grau de inflamação. Eu já pedi bilirrubinas para ver se a etiologia pode ser obstrutiva. Eu já pedi gama GT para me ajudar a ver se o álcool tem algum componente aí. Eu já pedi o que mais? Deixa eu só fechar isso aqui. O que mais que eu vou pedir? Triglicérides? TGO e TG3, TGT. Boa. Quem falou triglicérides aí? Yasmin. Quem falou? Boa, Yasmin. Muito bem. Eu vou pedir triglicérides. Uma causa dessa paciente pode ser hipertrigliceridemia. Excelente. Não esquece de pedir triglicérides. Muito bem. O que mais? Hemograma, né, gente? Sempre pede hemograma. Ver se o paciente nosso tem anemia, se não tem. Hemograma sempre vocês pedem. O que mais? Então, o que essa paciente nossa, na porta de entrada, o que você ia fazer no primeiro atendimento para essa paciente lá no pronto-socorro? Vou te solicitar um hemograma, um PCR, um gama GT, fosfatase alcalina no mesmo sentido, bilirrubinas, totais frações. Eu ia pedir um PCR, vou pedir triglicérides. Mais alguma coisa que vocês gostariam de pedir? Perguntar quais remédios que a paciente toma. Excelente. Qual mais? Que mais? Professor, mas o hemograma aí, ele teria, por exemplo, uma leucocitose? Isso, excelente. Exatamente. O que mais que eu pediria? Eu pediria algum exame para analisar o fígado, por causa até de problema de medicação, né? Se tem algum ataque de medicação, alguma coisa. Quem falou isso? Ítalo. Excelente, Ítalo. Estava guardando isso aí. Então, vou pedir uma TGO, vou pedir uma TGP, né? Que é para me avaliar esse grau de injúria do fígado. O que mais? Glicemia. Glicemia. O que mais? Tá bom. Gostei. Vocês foram bem. Pediu esses exames. Aí, Luísa, você pediu esses exames do seu paciente, esses exames vieram com amilase e lipase muito aumentada, tipo 10 vezes o valor de referência, vieram com bilirrubinas bastante aumentadas e os demais exames normais. Me fala, esse paciente já está fechado o diagnóstico dele, qual que é a principal causa e o que você faria daqui para frente para tentar confirmar essa causa? Eu acho que já está fechado o diagnóstico e a causa seria obstrução. Próximo passo. Não sei. Próximo passo. Não sei, né, meu? Próximo passo. Obstrução, uai. Ver aonde que está essa obstrução. Fazer um exame de imagem para me ver aonde que está essa obstrução. Muito bem. Para fechar o caso, o outro caso. Paciente com quadro clínico compatível, não bebe, não fuma, não tem bilirrubinas aumentadas e tem dislipidemia. Qual que é a principal causa, vocês acham, dessa pancreatite? Triglicérides? Ai, não sei. Triglicérides. Hipertrigliceridemia. Isso, muito bem.
Turma, pelo que eu queria, pancreatite é uma doença muito difícil de estudar. Só para a gente relembrar, a última coisa que eu queria que você se lembrasse. Pancreatite leve, como é que é diferenciar leve, moderado ou grave mesmo? Na leve vai cometer só o pâncreas, na moderada vai, tipo assim, acometer outro órgão, mas acaba em 48 horas e a grave depois de 48. Quem falou isso? Bruno. Ô, Bruna, então vamos lá. Como é que eu vejo que, por exemplo, o rim tá sofrendo? O cara está com pancreatite. Que exame que você vai pedir para ver se o rim está sofrendo ou não? Não lembro não, Lineu. Creatinina e ureia. Isso. Verdade, esqueci disso. Qual é o exame que eu vou pedir para ver se o meu fígado está sofrendo ou não? O TGO, TGP. Qual é o que eu vou pedir? Como eu vou, às vezes, nenhum exame especificamente. Como é que eu vou ver se o meu pulmão está sofrendo ou não? Exame de imagem? Não precisa ser exame. Pode ser exame de imagem, mas frequência respiratória, hipoxemia, dispneia. Como é que eu vou ver se o meu coração está sofrendo ou não? Frequência, ECG? Edema. Excelente, gente. Frequência, LCG, hipotensão, gente. Hipotensão, baixa pressão, é um sinal muito fidedigno que o seu coração, de alguma maneira, não está conseguindo tolerar aquele estresse que ele está sofrendo. Então, o mais fidedigno é frequência cardíaca e hipotensão. O mais fidedigno é frequência cardíaca e hipotensão. O PCR também não pode, não tem um negócio lá no PCR que dá quando tem problema de coração, um negócio assim? Mas aqui o PCR ele é muito inespecífico. Para mim avaliar disfunção orgânica, o PCR não me ajuda não. O PCR é só para me ver grau de inflamação de uma forma em geral. Mas disfunção orgânica, ele não me ajuda não. Aí eu tenho que ver disfunção de órgão específico, igual do rim, ureia, creatinina, do fígado, TGP, do coração, frequência cardíaca, hipotensão, do pulmão, frequência respiratória, dispneia, hipotemia. Entenderam isso? Entendi. Turma, tem alguma dúvida? Oi. Deixa eu te perguntar. Talvez seja até uma questão de anatomia, né? Por quê? Eu tô pensando não, não faço, não. Oi? Mas acho que é assim. Eu tô pensando na questão da pancreatite obstrutiva. Como que eu vou ter, por exemplo, a amilase, a lipase, em níveis elevados no sangue, sendo que eu estou com uma obstrução? Porque isso faz parte da porção exócrina do pâncreas, né? Que vai mandar. Assim, elas estão... Eu não consegui enxergar. Não, entendi. Aqui está obstruído. Você está vendo o slide? Uhum. Aqui está obstruído. Ela não vem para cá. Mas aqui é cheio de capilares, né? Esse aumento aqui, que está aumentando aqui dentro dos ácidos aqui, ele extravasa para correr. Aqui, tá vendo a setinha dele aqui? Olha aqui a setinha. Então, esse aumento aqui dentro dos ácidos vai culminar. Aqui está tudo, aqui para cá no 10. Mas esse aumento vai aumentar a pressão aqui dentro do pâncreas, digerir o pâncreas e vão cair na corrente sanguínea. Esse carrinho na corrente sanguínea aqui. Tá vendo? Tá, entendi. Obrigada. Esse slide eu coloquei, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, até coloquei essa setinha aqui. Previsível. Turma, mais alguma dúvida? Sim ou não? Beleza, Lineu. Lineu. Foi. Eu tenho uma dúvida aqui. Você falou que quando suspeita no caso de pancreatite, vai ter alteração no triglicérides. Isso. Não, se a causa for triglicérides, né?
Não que vai ter, só se a causa for triglicérides. Certo, mas por que a Entendeu? causa triglicérides? Eu não entendi essa relação. Não, porque assim, ó, a pancreatite não causa hipertriglicidemia, deixar bem claro isso. A hipertriglicidemia que pode causar pancreatite. Então, por exemplo, por algum motivo você tem triglicérido muito aumentado, seja por genética, seja por ser um paciente obeso, se é um paciente que abusa na gordura, você tem vários fatores sedentários, por algum motivo, seu triglicérides aumenta muito, aí por isso você pode ter pancreatite, mas não a pancreatite causa um aumento de triglicérides. Ficou claro? Entendi, mas como que a hipertrigliceria causará pancreatite? Pelo mesmo motivo do álcool, pelo mesmo motivo do remédio, ação direta nos ductos acináveis. Pode ser. Saquei, ação. Tá, beleza, obrigado, Enil. Turma, mais alguma dúvida? Nada, é isso. Mais alguma dúvida? Tranquilo. Turma, então esse é um apanhado geral de pancreatite aguda. Se vocês ficarem com um pouquinho de dúvida, estudem. O capítulo do Up to Date está muito bom. Está muito bom. Eu mandei um artigo que é um pouco mais antigo, mas da visão geral. Mas ele acaba falando muito de tratamento, não tocou no assunto. Então, o capítulo do Up to Date sobre diagnóstico é o ideal. Tem um capítulo só de fisiopatologia, tem um capítulo de diagnóstico. Então, usem isso. Os exercícios vão servir para a gente fixar as dúvidas que ficarem, para a gente aproveitar e relembrar. Nós vamos seguir bem religiosamente o cronograma que a Carol passou para vocês. E eu queria mesmo assim, sentir de vocês aí. Eu queria sentir se vocês realmente estão aproveitando a matéria ou não. Eu quero que vocês aprendam isso. Que isso aí, gente, diagnóstico de pancreatite, vocês vão estudar no sexto, vocês vão estudar no oitavo, vocês vão estudar no 12º, vocês vão na prática clínica, vocês vão usar muito, vai cair na prova de residência de vocês. Então, são temas, eu estou dando um exemplo, STEP é a mesma coisa, pneumonia, eu falo de doenças que na prática clínica, quando vocês vão entrar dentro de um hospital, ela é muito comum, então vocês têm que dominar. Então, eu queria saber hoje, assim, alguns perguntei brincando, mas considerei a resposta séria. Eu queria saber se realmente o que está faltando para vocês aproveitar mais. Mas é online. Gente, é online, porque não tem como ser de outra forma. Não tem como. Ou é desse jeito, ou é desse jeito. Tá? Não tem jeito. Então, eu queria ter um retorno da turma, assim, o que vocês acham que pode melhorar e tudo mais. Ô, Lineu, A gente, realmente, o meu interesse para vocês não é dar ponto para vocês, vou tirar ponto, é aprender. Alô? Fala. Tá ouvindo? Pode falar. Quem? Não, só é o Fabiano. É porque na internet hoje está péssimo. Eu acho o seguinte, do jeito que você está fazendo... Hoje, para mim, a aula foi ruim, porque a internet picou demais, foi ruim demais, mas foi problema técnico, entendeu? Isso aí a gente está sujeito. Mas da forma que você está dando, de estimular o raciocínio clínico, para mim é o que tem funcionado mais nessa forma de dar aula, sabe? Tem outra, a Márcia de pneumologia também faz do mesmo jeito. Para mim, é a forma que mais funciona, que mais me deixa concentrado na aula. A aula só expositiva, eu acho mais difícil de concentrar. E o fato de você estar dando exercício e depois corrigindo os exercícios com a gente é o que vale muito também. Entendeu? É isso. Então, gente, então, dê uma relembrada na matéria. Se teve alguma matéria aí que vocês ficaram na dúvida, me procurem, a gente dá um jeito de relembrar os tópicos importantes, porque todas as matérias dessa disciplina eu gostaria que vocês saíssem com o melhor domínio que pudesse. Então, pode me procurar, você sabe que eu sou bem solícito quando vocês me procuram no privado, às vezes não tão quando vocês às vezes gostariam, eu também, às vezes eu não consigo, mas saibam que aí eu estou só de tirar qualquer dúvida, se vocês precisarem. Valeu, turma. Até semana que vem. Ô, Lineu, sobre a acho diabetes, alguma coisa assim. Lineu, rapidinho. Oi, tô te ouvindo. O pessoal aqui, algumas pessoas falaram no grupo, pedindo para te sugerir para dar as aulas no Blackboard, ao invés de dar por aqui.
Aí eu não sei, aproveitar que tá a turma toda aí e ver qual que é a opinião da turma, o que que o pessoal prefere, por aqui ou pelo Black. Tanto faz, beleza. Você pode, o que a turma a maioria votar, você me passa. É o Black, a aula já fica gravada lá na pasta. Ô, Lineu, eu acho bom a gente fazer uma alternativa lá, porque a resolução da gravação fica muito boa. E existem duas formas do Blackboard, tem o Blackboard Collaborate e tem o Ultra Collaborate, que é tipo melhor um pouco. Aí a gente pode tentar na próxima aula. Caso não dê, tal, a gente passa para o Meet, mas se você precisar de alguma ajuda para mexer e tal, tem muita gente na sala que sabe usar. E aí às vezes fica até melhor, porque já deixa gravado lá, entendeu? Mas você que sabe. Beleza. Não, tranquilo. Por mim não faz diferença nenhuma. Semana que a gente testa lá. Não vejo o menor problema nisso. Beleza? Beleza. Beleza? Então, até mais. Até semana. Até mais. Ô, Lineu.